Oi, eu sou a Débora e você está no Devaneios. E eu queria falar hoje sobre uma associação aí que existe entre os políticos conservadores e a população evangélica. É, Muitas pessoas acreditam que os conservadores políticos, né, aqui no Brasil a gente pode pensar principalmente nos políticos bolsonaristas, que eles se associam aos evangélicos puramente por terem valores comuns com os evangélicos, por concordarem aí com os preceitos religiosos do cristianismo, né, e principalmente do neopentecostalismo, mas as coisas não andam somente por aí. Se você assistir o documentário da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, você vai perceber que muitos pastores evangélicos se utilizam de uma figura de poder que eles têm para manipular a população. Tá? Então, essas pessoas utilizam a crença das outras pessoas para manipular elas. Então, o que é interessante para os políticos que a gente chama de conservadores, os políticos de direita, não é necessariamente que as pessoas sejam religiosas, sejam contra o aborto, contra as drogas, contra qualquer coisa que eles digam defender. O que é muito importante para esse tipo de político é que as pessoas sejam obedientes. Então, quando você está olhando para uma religião que as pessoas são muito apegadas à figura do líder religioso, e aí a gente pode pensar no Brasil essa diferença grande entre a maioria dos católicos, por exemplo, e dos evangélicos, porque os católicos não têm um grande apego à figura do padre. Então, o padre pode ser qualquer padre. São poucos os grandes padres aí no Brasil que têm seus devotos. E quando a gente olha para os pastores, não, a figura pessoal do pastor, ela é mais bem vista, assim, né? Ela é mais valorizada do que a figura pessoal do padre. Então, nas religiões evangélicas, a palavra pessoal do pastor tem muito valor. O pastor tem espaço para dizer o que ele pensa, o que ele acha certo, o que ele defende, e, claro, utilizar aí os preceitos bíblicos para tentar dar uma base teórica para isso que ele está falando. E isso é bom para a gente pensar como que nós vamos chegar até a política, porque você tem ali uma figura de autoridade, que é o pastor, e que as pessoas vão obedecer. Porque se o pastor está dizendo, eu tenho que obedecer, eu tenho que ouvir ele, quem sabe. E depois isso vai ser transferido, esse sentimento vai ser transferido para uma outra figura de autoridade. Então, o que está sendo ensinado é ensinar as pessoas a obedecer. O que está sendo ensinado é a obediência. Você vai respeitar o seu líder, vai respeitar quem está acima, quem sabe do que está falando, e você vai seguir o que precisa ser feito, vai ouvir e obedecer. Então, essas pessoas são muito visadas por uma grande parte aí dos nossos políticos, não porque elas são pessoas que têm os mesmos valores pessoais que esses políticos, não porque esses políticos também acham que o aborto não pode ser legalizado, que ninguém deve usar droga, etc. Muitas vezes, a opinião pessoal desses políticos é favorável a esse tipo de coisa. Eles acham que tem que abortar mesmo, já tiveram mulheres, muitas vezes não esposas, mas amantes que abortaram, e aí o próprio Bolsonaro já deu uma entrevista falando isso. Mas eles defendem esse tipo de discurso porque interessa para eles atingir esse tipo de população que já está de alguma forma docilizada, né? E aqui docilizada no sentido de se tornar dócil, no sentido de se tornar obediente. Então, a direita no Brasil se liga com as religiões, e principalmente com religiões evangélicas, porque interessa para a direita no Brasil ter uma massa de seguidores que vai obedecer a eles cegamente, sem criticar, porque já aprendeu a ter esse tipo de obediência com outras figuras de autoridade, que são, na maioria das vezes, os pastores das igrejas. E é aí que entra, principalmente, figuras como a do Silas Malafaia, que vai ser um intermediário para essa troca de importância, para essa troca de poder, que é quando ele vai lá na frente da igreja dele e diz: o meu candidato é Jair Messias Bolsonaro, então vocês têm que votar nele, ele é o que sabe o que é melhor para nós, ele tem os nossos valores, etc, etc, etc. Então ele faz essa ponte para que todo o respeito, admiração, esse segmento que as pessoas tinham com a figura dele enquanto pastor, seja transferido para a figura do político que ele está defendendo naquele momento. E aí nós
nos colocamos numa armadilha enquanto sociedade, que é a docilização, a falta de crítica das pessoas e essa coisa de seguir cegamente um líder. Então, eu quero dizer que eu não sou contra a existência de religiões, não tenho nada contra as religiões, não tenho nada contra os evangélicos, nem nada a favor dos católicos, né, que eu usei aqui como um exemplo que possa parecer mais positivo, mas é importante que a gente pense em como a fé das pessoas é utilizada como massa de manobra para atingir um fim maior, que é algumas pessoas se manterem no poder, não importa a que custo. Então, por mais que esses políticos tenham a opinião pessoal de que o aborto tenha que ser legalizado, que drogas deveriam ser legalizadas, que não sei o quê, coisas que vão contra esses preceitos da religião, eles aguentam viver num lugar em que a religião vai mandar, porque é eles que vão ser os líderes. Então, a religião vai mandar é uma desculpa para que, na verdade, eles mandem. E aí a gente retorna para Gilead, né? Para a sociedade lá da história do conto da Aya, que foi isso que aqueles homens fizeram. Eles não acreditavam de verdade naquela religião, não acreditavam de verdade naquele Deus que eles diziam ser o regente daquela sociedade. O que eles queriam era um meio para chegar a um fim. Então a religião serviu como uma ferramenta, como um álibi, para que eles conseguissem atingir os objetivos deles, que era o de estar no poder. E aí, resumindo tudo isso, que eu tenho para dizer é que os evangélicos não interessam à direita porque eles são conservadores. Os evangélicos interessam para a direita porque eles são obedientes. Então, queridos evangélicos, se alguém estiver me ouvindo, aprendam a desobedecer para serem fiéis às coisas que vocês mesmos acreditam. Acreditem aí nos seus valores, na sua religião, mas sejam fiéis, então, a essa crença, pessoal, que vocês têm, e cuidado com os falsos profetas e os falsos messias que aparecem por aí querendo usar vocês como ferramenta para atingir o poder, tá bem?